Olá, meus irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro que nós reservamos nesse dia para que nós cultuemos a Deus e exaltemos o seu nome, pois entendemos nós que só esse Deus deve ser exaltado, glorificado por nossas vidas. Sejam todos bem-vindos e que você nesse momento esteja aí na sua casa, no seu lar, aonde quer que você esteja, com seu coração aberto. Eu quero fazer uma leitura com você nesse instante, uma leitura de um texto que para mim é um texto muito lindo da palavra de Deus, que é Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Esse texto para mim é profundo, pelo que diz o nosso irmão Salomão, na sua ciência, na sua sabedoria. Ele vai dizer que assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Oh, glória a Deus! Como é bom saber que o nosso Deus é grandioso no seu fazer, no seu realizar. Como é bom saber que o nosso Deus faz coisas impossíveis, mas faz. Nós podemos não saber como se forma o vento, nem tão pouco como se forma os ossos de uma criança no ventre de uma mulher. Nem tão pouco sabemos o trabalhar de Deus, mas as três coisas nós temos verdade, nós temos realidade de que isso acontece. Então, que nesta manhã, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, apesar do momento que nós estamos vivendo, nós possamos ter essa certeza que Deus trabalha, que Deus opera grandes coisas. Eu quero orar junto contigo nesse instante, em nome de Jesus. Vamos orar juntos nesse instante? Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez, eu não sei a hora que o irmão, a irmã, o amigo, a amiga vai estar assistindo, vendo este culto, mas independentemente do horário, Senhor, que nós possamos sentir a presença do Senhor através dos louvores e também ser ministrado pela palavra do Senhor neste dia. Pai, nós te louvamos por tua bondade, nós te louvamos, Pai querido, pelo teu agir, pelo teu operar. O Senhor faz coisas grandes, o Senhor faz coisas impossíveis, e nós estamos aqui clamando e exaltando o Deus do impossível, o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Te louvamos, ó Pai, por esse instante que todos estão reunidos para que nós cultuemos ao Senhor, porque entendemos nós, aleluia, a necessidade de cultuar o Senhor, de exaltar o Senhor, pois para isso nós fomos criados, comprados, resgatados, reconciliados para tal obra, para tal feito. Que o Senhor possa nos usar neste instante como igreja, Senhor, que reconhece a tua grandeza e o teu poder. Que o Senhor possa ir nesse instante aos hospitais, às casas, aos lares, aonde quer que esteja alguém necessitando da tua ajuda, aleluia, do teu agir, do teu operar. Que nesse instante, logo mais, quando os irmãos estiverem aqui louvando o teu nome, que este louvor possa adentrar a porta do coração do teu filho, da tua filha, desta pessoa que ouve desse instante, vê desse instante este culto, e esse louvor possa servir como uma abertura para preparação da palavra do Senhor no coração dele, no coração dela. Que nesse instante, Senhor, a unção do teu Espírito possa contagiar as mentes, os corações, e que nós nos dobremos ao Senhor, que nós nos curvemos ao Senhor, que nós estejamos agora à mercê do Senhor, para a glória do teu nome. Que o Senhor faça grandes coisas nesse instante sobre as vidas que te ouve, sobre as vidas que agora cultuam o teu nome. Que o Senhor traga refrigério, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga perspectiva, aleluia, que o Senhor renove a vida de cada um de nós. Nós te louvamos nesse instante, nós te glorificamos para a glória e honra do teu nome. Como sempre, meu irmão e minha irmã,
nós falamos aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você possa fazer isso nesse instante, se inscrever no canal aí, Pentecostal da Bíblia Oficial, e depois de se inscrever, toque lá no sininho para que você possa ser comunicado com antecedência sobre os trabalhos que aqui nós realizamos em nome de Jesus. Deus te abençoe, vamos adorar o Senhor juntos com alegria. Puxa aí o sofá um pouquinho distante da TV, né? E vamos juntos celebrar, dançar na presença do Senhor, porque esse Deus é digno de toda honra e de toda glória. Para nós é um grande prazer tê-los conosco nesse instante. Deus te abençoe. Tu és a fonte, Senhor.
beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Ei, você em casa, as palmas. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Uou, oh, oh, uou, oh, oh, uou, oh, oh. Uou, oh,
Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Foi por amor, Pai, que o Senhor se entregou por nós. E é por isso que nós estamos aqui te adorando, Deus, aleluias. Santo é o Senhor, Deus. Nós vamos adorar ao Senhor com mais um louvor, que Ele conta sobre como nós conhecemos uma pessoa muito especial, aleluias, que é o Senhor Jesus. Como é maravilhoso quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, esse grande amigo, que está com a gente todos os dias, em todos os momentos, aleluias. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus. Obrigado por ser o nosso amigo, Pai, ser o nosso companheiro, Deus. Mesmo com as nossas falhas, Senhor, mesmo com tudo que nós fazemos, o Senhor está conosco, Deus. Eu imagino que foi maravilhoso o dia que você conheceu a Jesus. Ou se você não conhece, quando você tiver essa experiência de conhecer a Ele, vai ser maravilhoso, a sua vida vai mudar. Grande é o Senhor, Jesus. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus, Pai. Cante comigo se você conhece, cante. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Cante comigo. Conheci um grande amigo. Eu conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. Jesus, filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Foi Ele quem fez a terra, o céu, o mundo girar e o mar abrir. Ele quem dá a fé pra lutar, pra acreditar, no caso existir. Ele é quem faz milagre demais, caiu do nada comida do céu. Ele promete, Ele quem cumpre, terra onde emanar leite e mel. Ele quem fez em menos de um mês, em uma semana o mundo existir. Ele quem faz, Ele quem traz a paz pra bem mais perto de ti. Ele quem diz que é o juiz, e se Ele diz então é verdade. Ele quem pode te garantir promessa de vida pra eternidade. Ele quem tem poder e vitória, honra, misericórdia e glória. Ele somente esteve presente em todo momento.
lugar da história. Ele que disse vai chover quando a chuva não era possível. Ele que disse vou fazer o que para o homem parece impossível. Ele quem tem o controle nas mãos, cria a vida e sopra o vento. Ele quem diz espera a minha ordem, se ele quiser ele para o tempo. Ele é Jesus, Jesus. Ele é pra sempre o meu melhor amigo, assim. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Ele é pra sempre o meu melhor amigo, assim. Nele a gente pode confiar. Foi ele que fez você existir, soprou-te a vida enquanto eras pó. Ele quem diz estarei contigo, não estará só. Ele quem sabe de todo o futuro, ele é o dono de toda a razão. Ele é honesto, ele é seguro, ele é o justo, dele é o perdão. Ele amou o mundo inteiro ele amou. Todas as dívidas ele pagou e todos os pecados ele perdoou. Ele tomou dias por ti, sem ele é besteira. Ele é eterno, ele é santo, ele é fiel, ele... Jesus, Jesus. Ele é pra sempre o meu melhor amigo, sim. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Oh, glória a Deus. Esse Jesus nós podemos confiar plenamente. Este Jesus jamais nos decepciona. Este Jesus jamais nos abandona. Este Jesus jamais nos deixa para trás. Nele nós podemos confiar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que bom, que alegria poder saber que nesse Jesus sempre, sempre, sempre nós podemos confiar. Eu quero aproveitar o ensejo e ministrar a nós nesse momento, um momento ofertório, um momento que a gente também reserva no culto esse espaço para que nós possamos fazer as nossas contribuições voluntariamente, por amor, com alegria no nosso coração. E eu quero chamar a atenção, antes de eu ler esse texto, nós estamos aí com uma chamada nas redes sociais da igreja, muito mais interna do que externamente, né? Sobre a questão de recolhimento de alimentos não perecíveis. Então, se você tem aí uma cesta básica, ou pode doar uma cesta básica, ou tem alimento na sua casa, que você pode compartilhar conosco aqui, nós estamos recebendo as suas doações. E também recebendo contribuição em valor. Se você fala assim, não posso levar uma cesta básica aí, mas eu posso contribuir com o valor, né? Daqui a pouquinho o Gustavo vai estar passando as contas bancárias aí da igreja, para que você possa fazer também a sua contribuição, tá bom? Mas agora eu quero falar especificamente sobre dízimos e ofertas. Você que é um dizimista, que é um ofertante da casa do Senhor. Paulo vai falar lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo 7, que diz assim. Eu amo esse texto também, porque esse texto ele vem de uma forma suave para aqueles que entendem que o evangelho não é nada de obrigatoriedade na questão de dar, de entregar algo para Deus, para a obra. Diz assim o versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ou seja, a contribuição é algo que eu proponho, que eu decido por mim mesmo, dentro de uma consciência cristã, de irmandade, de comunhão, de ajuda, de generosidade. Segundo, ele diz, não é com tristeza. Eu não posso fazer nada para Deus ou na obra do Senhor com tristeza. Não dá, não flui, não acontece. Ou por necessidade. Também não dá para fazer por necessidade, porque logo eu entendo que é um negócio, é uma barganha. Eu vou fazer, vou entregar, porque logo eu vou ter mais, vou ter algo dobrado. Não, o texto diz, no versículo 8, que é Deus que é poderoso para tornar
abundante em nós toda graça. Ou seja, Ele é poderoso para tornar em nós a graça dele, ao ponto de nos favorecer, mesmo aqueles que não dão, mesmo aqueles que não fazem nada. A gente não ganha, não recebe de Deus porque fazemos ou porque entregamos algo. Deus é bom, independentemente da nossa bondade. Deus é bom. A bondade de Deus não está condicionada à nossa bondade. A generosidade de Deus não está condicionada à nossa generosidade. O fluir de Deus na nossa vida, de nos suprir, de nos abençoar, isso é bem antes de qualquer conceito cristão. Deus nos salvou, nos comprou quando nós éramos pecadores. Concorda comigo? Então, nesse instante, eu quero convidar você a entregar a sua oferta voluntariamente, se você propôs no seu coração. Aqui não temos envelopes de propósitos, né, de desafios. Não. Se você propôs no seu coração aí um voto, um desafio, é coisa tua. É você com Deus. Não é entre nós, os pastores, e você. Jamais. Aqui há voluntariedade. Nós aqui falamos de algo que nós temos que fazer com prazer, com alegria, que é fazer para o Senhor. Nós precisamos. Nós temos necessidades aqui na igreja de realizar a obra social, assistencial. Temos homens e mulheres no campo fazendo a obra, que precisam da oferta, da ajuda financeira, né? Temos o nosso braço assistencial, a AP Vida, que precisa da nossa ajuda. Então, se você pode nesse instante contribuir, está aí as contas bancárias, né, no vídeo, aparecendo para você contribuir. Em nome de... Eu quero orar por você nesse instante. Deus, mais uma vez nós oramos aqui, nesse instante tão especial do culto também, que é o momento do ofertório. E nós não temos dúvida que esse instante é um instante que o Senhor reserva, ou que nós reservamos na liturgia do culto, para que a igreja do Senhor possa entender que tudo é do Senhor, e de alguma forma, uma parte daquilo que o Senhor nos dá, nós compartilhamos com a obra, para que a obra do Senhor, ou a igreja, a instituição, administre isso, para poder alcançar as pessoas que mais precisam, que necessitam, e que nós, como homens e mulheres do Senhor, possamos entender que também louvamos e exaltamos o Teu nome, com aquilo que o Senhor nos dá, e quando a gente também compartilha, quando nós entregamos algo, uma parte, um pouco daquilo que o Senhor tem feito para nós, porque o mesmo texto diz que é o Senhor que dá a semente, e além do Senhor dar a semente, o Senhor também multiplica a semente na sementeira. Ou seja, nós estamos sempre na dependência do Senhor, nós estamos sempre na busca de que o Senhor fará para nós primeiro. Obrigado, Senhor, porque na verdade o Senhor sempre faz primeiro para nós. Foi assim no nosso encontro com o Senhor, ou do Senhor para conosco. Foi o Senhor que nos amou primeiro. Foi o Senhor que nos escolheu primeiro. Obrigado nesse instante por essa ministração, e que nós possamos continuar com essa consciência de que nós devemos, sem obrigatoriedade, sem que seja metido de goela abaixo, ofertar e dizimar na tua presença, na tua casa. Muito obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. Contribua aí, faça a transferência bancária, de alguma forma contribua junto aí com a gente, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 37. É um texto bastante conhecido, que, se não me falha a memória, já até preguei aqui em outra época, mas que sempre é bom resgatar a palavra. Atos 4, 32, que diz assim: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade
que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Querida igreja, quando eu leio o texto de Atos dos Apóstolos, eu não tenho aquela visão romantizada de que a igreja primitiva ou na igreja primitiva não haviam problemas. É claro que haviam. É claro que existia problema. É claro que um ou outro tinha suas diferenças. É claro que numa leitura mais minuciosa em Atos dos Apóstolos e até nos relatos das cartas pastorais do apóstolo Paulo às igrejas, nós vamos perceber que algumas orientações doutrinárias, correções, davam conta de ajustamento de conduta, de comportamento. Quando a gente olha para isso, olha para o texto sagrado, a gente vê que essa igreja que está no seu nascedouro, porque Jesus institui o reino de Deus e as pessoas creem em Jesus, elas começam na novidade da sua criação. Eu costumo dizer que tudo que no início o ser humano tem a tendência de lidar com mais vigor. Quando o indivíduo casa, nos primeiros meses é uma maravilha. Duro é você manter o casamento. Alguns não duram, alguns estão há 20, 30, 40 anos. Quando a gente começa, por exemplo, um curso, um estudo, um projeto, a gente começa cheio de força, cheio de gás, cheios de ânimo. Mas aí quando as adversidades vêm, e elas vêm mesmo, nem todos têm a resiliência suficiente para seguir nos projetos, nas obras que iniciam. Lembrando que quando nós falamos de obra de Deus e quando a gente fala de propósito de Deus sobre as nossas vidas, nós não podemos excluir uma coisa que é maior do que a resiliência, que se chama vontade de Deus. Eu costumo dizer que quando a gente entra numa canoa, antes de sair remando, é importante perguntar para Deus qual é o lado que a gente deve remar. Às vezes nós vamos remar para um lado, quando o propósito de Deus é para o oposto. E é claro que nós vamos nos desgastar, e uma luta com Deus, e uma discussão com Deus é inglória, é infrutífera, até porque quem pode contender com o seu Criador? Mas essa igreja que Lucas vai escrever, diz que havia nela uma só fé. Eles estavam crendo, uma só fé, era o coração e a alma da multidão dos que criam. Quando a gente fala de desejo, de querer, quando a gente fala de alma, a gente vai entender no Novo Testamento como psique. Quando se fala de psique, fala de pensamentos, e nós sabemos, houve épocas onde se entendiam que os desejos vinham dos rins, depois do coração, e agora nós sabemos que é no cérebro de fato onde se processam essas questões, o que eu quero, o que eu pretendo, o que eu desejo. É o que a gente chama de atitude. Atitude é aquilo que não é, atitude não é o que é visível. Atitude é aquilo que eu ainda planejo aqui, que eu ainda desejo, está aqui dentro da minha mente, do meu cérebro. Quando eu boto isso para fora, quando se torna realidade, isso sim é o comportamento visível. Quando a gente tem o comportamento, as pessoas podem então compreender, entender e crer no que de fato eu acredito. Então ele está dizendo o seguinte: olha, aqui existia um povo reunido, e esse povo tinha um amor, tinha um desejo, tinha uma intenção. Qual era a intenção? A intenção deles era se reunir como igreja, era estar como igreja. Tem uma coisa que eu e você, nós cristãos, precisamos ter muito claro na nossa vida: a igreja nunca foi os campos, nunca foi o palácio, nunca foi a sinagoga, os templos, as catedrais. A igreja de Jesus Cristo sempre foi as pessoas, e como seres pensantes, nós cremos em uma fé que nós racionalizamos
no sentido de que eu sei o que estou fazendo, sei quem é Deus, o que Ele requer de mim e o que eu preciso fazer para agradá-lo. Olha que interessante que nesse processo de aproximar-se de Deus, a igreja não se aproxima como não sabendo o que está fazendo. Não, nós sabemos muito bem. Por quê? Porque a palavra de Deus, o Evangelho nos instruiu. Debaixo de uma instrução, o nosso cérebro, nossos neurônios processam, a gente entende, e aí há um milagre, e aí há uma ação que eu entendo e a chamo de ação de Deus. Que existem coisas que mesmo numa leitura, racionalmente, nós não vamos fechar os pontos. Mas é aí que entra uma palavrinha chamada fé. Tem coisas na Bíblia que na racionalidade humana eu penso, analiso, mas não encontro uma lógica aos meus olhos. Todavia, eu creio nela como boca de Deus, como palavra de Deus, e quando eu acredito nela, eu de fato dou passos em direção a isso que ela diz. Bom, meus irmãos, essa fé, ela é apoiada na palavra de Deus, ela não é apoiada num líder. Imagine só se a igreja dependesse, estivesse apoiada única e exclusivamente de Pedro, ou em Pedro, ou ainda no apóstolo Paulo, Tiago, bispo de Jerusalém, ou em outro qualquer apóstolo. Com a morte desses homens, certamente a igreja pereceria. Lembram-se que lá em Atos dos Apóstolos capítulo 5, quando os líderes da sinagoga queriam matar os discípulos de Jesus, Gamaliel tem uma fala interessante. Ele vai dizer o seguinte: gente, calma lá, talvez seja mais um movimento que tem prazo de validade, assim como veio os discípulos de Judas, e quando Judas morreu, se acabou o movimento, assim como Teudes também teve os seus discípulos, e logo depois também se dissiparam. Talvez esse tal de Jesus, filho de José, o carpinteiro, de Maria, seja mais um desses movimentos. Mas Gamaliel tem uma fala prudente na sua explanação. Ele vai dizer o seguinte: entretanto, e se porventura esse tal de Jesus for mesmo enviado por Deus, como nós poderemos lutar contra Deus? Veja que Gamaliel, na sua religiosidade, ele tem uma sobriedade de alertar os seus companheiros ou os participantes da liderança, dizendo o seguinte: tomem cuidado, porque às vezes a gente se intromete, ou a gente pode querer lutar com aquilo que é a ação de Deus. Quero falar uma coisa para você: às vezes a igreja se preocupa com batalhas que não deveria nem sequer se preocupar. Às vezes tem irmãos e irmãs em Cristo que se preocupam em se defender em redes sociais, em defender-se por alguém que falou algo, escreveu algo, ou que, isso foi uma indireta para mim. Deveria nem sequer ligar para isso. As convicções que nós temos, elas estão muito além da opinião alheia. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou o que eu sei que eu sou, porque o meu Deus diz quem eu sou. Quando a gente acredita nisso, o movimento da igreja cristã evangélica brasileira, ela não enfraquece, porque a igreja não está pautada na opinião de um líder religioso. A igreja não existe por conta de uma ideia ou de uma posição do governo. A igreja existe porque o Senhor da igreja, o edificador da igreja, o batizador da igreja, ele nos prometeu que ele iria para o Pai, enviaria o Consolador, e ele veio e está conosco, o Espírito Santo, e ele nos fez uma promessa: aconteça o que acontecer, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. A igreja de Jesus precisa voltar a crer na palavra e a ter a atitude, o ânimo e a paixão que a igreja primitiva tinha.
A igreja de Jesus Cristo precisa hoje olhar para as suas mazelas e crer que há um Deus poderoso que não só perdoa, mas que restaura. A igreja precisa olhar para a direção certa, e a direção certa não são os palanques políticos, a direção certa não são os partidos e governos, a direção certa é para o céu, onde está o nosso Senhor. Ele sempre foi a razão de tudo e continua e continuará sendo. É em Jesus que nós teremos as respostas que nós precisamos. Às vezes, individualmente falando, a gente começa a entrar com algumas neuras, e a gente começa a ter comportamentos estranhos em relação à nossa fé. A gente diz que crê, mas o comportamento é de quem não crê. A gente diz que adora a Deus, mas a gente começa a ter comportamento de pagão. A gente acredita que o Senhor pode, mas ao mesmo tempo não acredita tanto ao ponto de descansar no Senhor. Quando a gente fala de descanso, quando a gente fala de fé, de confiar, a gente precisa ter em mente que não é esquecer o problema, é saber que o problema existe, mas é manter a nossa paz, o nosso equilíbrio emocional, espiritual, sabedores de que Deus tudo pode, que na hora certa Ele sim entra com a providência, Ele tem um escape. Bom, essa igreja que estava reunida, ela tinha essa fé na palavra, uma fé que alimentada por um só sentimento, uma só alma. Quase 5.000 irmãos, Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 4, que acreditavam em Jesus Cristo. É uma igreja que não ficava se degladiando por membros. Hoje falava com um irmão de outra cidade, aqui do estado de São Paulo. Ele dizia assim: pastor, é um negócio muito chato. Alguns pastores se aproveitaram da pandemia, aquela igreja que demorou o templo, que demorou mais para abrir, e foi convidando os membros que cultuavam na outra denominação para encher os seus templos. Eu fiquei ouvindo aquilo e me veio um sentimento muito ruim na minha mente. Se nós pastores sabemos de fato qual é a nossa missão, a nossa missão não é a autopropaganda, a nossa missão não é a disputa por número de membros. Quando alguém diz assim para mim: pastor, não estou feliz aqui, eu vou para outra denominação. Meu irmão, você está em paz com Deus? Estou. Continuamos em Cristo da mesma forma. Vai em nome de Jesus, seja tu uma bênção lá. Esse sentimento de disputa por números, esse sentimento de que qual é a igreja que é top, não é top, qual é a maior, qual é a menor, isso tudo são bobagens da esfera humana. Estas coisas dão conta mais das vaidades humanas, nunca foi dos propósitos de Deus. Jesus não estava preocupado de que sinagoga era fulano de tal, muito menos de que classe social eles eram. Por onde Jesus passava, ele arrebanhava as pessoas, e é interessante observar religiosos e não religiosos, judeus e não judeus ou gentios, eles criam, eles eram atraídos por Jesus. O que atrai as pessoas para Jesus não é um templo mais atual ou menos atual, não é um pastor mais moderno ou menos moderno. O que atrai as pessoas para Jesus não é uma catedral ou uma choupana. O que atrai ainda as pessoas para Jesus é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. E eu e você como igreja talvez precisamos resgatar isso em nossas vidas e nos perguntar o que nos faz ser membro do corpo de Cristo. E eu não estou dizendo de instituição, estou dizendo da fé em Jesus. Uma fé que não se limitava a somente ouvir, mas eles de fato partiam para a ação. Atos 2, 42 a 44 diz assim, e 44: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. O amor era real, havia comunhão. Eu sei que nessa época de pandemia, e eu vou compartilhar aqui, porque é lógico que para mim chega
chegam algumas coisas, por exemplo, de que as pessoas, elas estão se afastando de Jesus, de que obreiros deixaram seu ministério, e eu não falo instituição, mas chamado, e as pessoas esfriam, e eu fico me perguntando, o que de fato era ser cristão para alguns irmãos e irmãs em Cristo. Alguns dizem assim, não, mas eu me esfriei porque o templo ficou fechado por 6 meses. Ou então outros vão dizer o seguinte, não, eu me esfriei porque, na verdade, quando eu ia ao templo, eu ficava na porta, eu tocava, eu ajudava, eu tinha uma função, eu tinha uma vida de ativismo. E às vezes estas coisas, elas meio que mascaram a nossa realidade nua e crua. Tem pessoas que ser crente para ele é ir fazer algo no templo. Se ele tiver que ficar sentado 365 dias ouvindo a palavra, recebendo o alimento e louvando sem estar cantando aqui ou tocando, talvez para ele mude de denominação. Para alguns a vida cristã tem se resumido a fazer algo. Seria como se você casasse com alguém que, para manter o amor, você tivesse que todos os dias dar um presente, todos os dias levar para sair, todos os dias ter algum tipo de serviço, ter alguma atividade ou um ciclo vicioso de ativismo para manter essa relação. Já pensou que coisa chata e pesada? E às vezes parece que a gente quer replicar esses costumes, crenças, ideias e idealizações humanas na relação para com Deus. A gente acredita que Deus se agrada da gente quando a gente vai mais vezes ao templo, ou então como alguns irmãos de fé que diz assim, tem que ir no monte para pagar o preço, pastor, que se não pagar o preço, como Deus vai abençoar? Eu falei, não sei você, mas o meu preço já está pago, Jesus já pagou na cruz. Eu vou no monte quando eu quero, se eu quiser, mas eu sei que no monte ou em casa, o Deus a quem eu sirvo vai me ouvir da mesma forma. Só que a gente cria esses paralelos que dão conta muito mais das relações humanas, e a gente não percebe que isso enfraquece a igreja. Porque a gente começa a arrancar lascas da essência, e a essência da igreja não está no fazer, mas está no amar, no sentir, no crer, no ser. É diferente. Quando esses irmãos se reúnem, eles não estão preocupados se vai ter oportunidade para todos. Qual é a escala litúrgica aí? Tem gente que, se você não botar na escala, na liturgia, não aparece mais na igreja. Na nossa denominação não, porque o povo é crente, espero eu. Tem pessoas que, se você tirar ele de uma função de liderança, ele vai para outra denominação. Ele diz assim, olha pastor, eu orei, Deus mandou ir para lá. Se Deus mandou, perfeito, mas às vezes as pessoas vão porque o Deus dele está mandando. Quem é o Deus dele, pastor? O chamado ego. Esses caras se reuniam, essas mulheres se reuniam, estavam preocupados com o que iam fazer. Eles estavam lá porque eles tinham um objetivo em comum. E o objetivo em comum, eu vou falar isso daqui a pouco, a mensagem mais simples que eu já li na Bíblia. Eles vinham só para ouvir que Jesus havia ressuscitado e que estava no meio deles. Mas parece que esse tipo de mensagem hoje não gera efeito algum. Você tem que dizer que o arcanjo veio, com o serafim, que o anjo, né? Aí tem pregador que já deu nome para anjo, para serafim, aí já diz, inventa umas bobagens, porque infelizmente parte da igreja evangélica se alimentou de alimento estragado e não consegue mais voltar para o alimento são, e aí ele se cerca de religiosidade, e aí inventa um monte de regrinhas que não santifica, que não te ajuda, e é a crítica que Paulo faz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 20 em diante, e a gente se cerca de muitas regras, e a gente começa a de fato a acreditar que Deus nos ama e que vai fazer alguma coisa se a gente cumprir lá aquelas regras, e a gente começa a deixar de entender a palavra e de amar a palavra. Aí no versículo 32 ainda ele vai dizer, ninguém dizia
que coisa alguma de que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Esse povo se reunia talvez num gramado, não era na sinagoga. Lembrem-se que esse grupo era visto pelo império como um povo perigoso, que plantava dissensão, que queria motivar o povo a se levantar contra o império. Lembre-se que até Constantino, a religião cristã era uma religião que era vista com maus olhos, era um povo perigoso. E não só isso, era uma religião ou um grupo de pessoas que recebia a zombaria. Que tipo de zombaria, pastor? Eles costumavam dizer que cristãos eram só escravos, viúvas, os pobres. E a carta de Tertuliano faz uma defesa estupenda, que ele vai dizer o seguinte para o governador e para o imperador, dizendo: olha, eu vou apresentar para vocês quem são os cristãos. Ele vai dizendo: os cristãos estão nos campos. Ele diz: os cristãos estão nas casas da lei, nos fóruns, nos palácios. Tertuliano vai dizer o seguinte: olha, vocês estão equivocados. O evangelho de Jesus alcançou não só os pobres, mas a classe média e os ricos. O evangelho de Jesus não é para uma classe específica. Nós, evangélicos brasileiros, nós cristãos, é que muitas vezes queremos colocar Deus numa caixinha. A nossa igreja, o nosso segmento é para os jovens, o nosso segmento é para a família, o nosso segmento é para os ricos, para os pobres. Bobagem, o evangelho é para todos. Aonde tem evangelho, pode ter pobre e rico cultuando juntos. E uma coisa mais interessante, que quando nós nos reunimos, os títulos caem, as posições socioeconômica, financeira é o que menos importa. Jesus nos trata todos como ovelhas. Você pode andar de BMW, o irmão pode andar com o carro mais humilde que ele tiver, tanto faz. Não é isso que te faz cristão, não é isso que te leva para o céu. Você pode ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, você pode morar numa comunidade ou num palácio, pouco importa. O Senhor não vem buscar os bens, Deus vem buscar corações que creiam, e a igreja precisa resgatar isso, sem as bobagens idealizadas que às vezes é diluída no evangelho e atrapalha a ação do Espírito Santo. Esse povo estava reunido e eles acreditavam nisso. Eles não só acreditavam, mas eles davam provas cabais, na prática, provas visíveis da fé que eles tinham na palavra. O egocentrismo perde o espaço para o altruísmo, houve abnegação. Eles começaram a ter uma ideia assim: não é justo eu ter 5 propriedades e ter irmãos que não têm onde morar. Aí começou assim: bom, vou vender uma das casas. Eles vendiam, traziam para os apóstolos, que certamente tinha lá a sua forma de administrar, ou o seu conjunto de administração, para que pudesse suprir aos irmãos menos favorecidos. Eu vejo uma inversão muito forte na igreja. A igreja de hoje, nós queremos contar as bênçãos, e a bênção para a igreja na era pós-moderna é ele conseguir ficar rico, é ele conseguir alcançar status que antes não tinha. Mas o contar da bênção na igreja primitiva era assim: olha, eu abro mão disso para que os outros sejam beneficiados. Percebe a inversão? A gente precisa olhar, voltar a reler o evangelho, para compreender melhor quem nós somos, e compreender melhor quem eu era antes de Cristo, porque eu, Ronildo, era nada, e se hoje sou algo, é porque Ele o fez. Outro dia no meu Instagram eu recomendei um livro, indiquei um livro para leitura, e alguns irmãos compraram aí, me mandaram, no particular, testemunhando. Alguns pastores compraram e têm me dito: Ronildo, tem me quebrado por dentro. Que é aquele livro do Brennan Manning, O Evangelho Maltrapilho, que arrebenta a gente por dentro, que é muito bom para tratar o nosso ego, para nos manter
com a bola baixa, para nos chamar de novo à essência do Evangelho, a entender que nada é mérito nosso, mas é sempre favor e ação de Deus. Eu vou iniciar mais uma vez a releitura desse livro. Eu recomendo a você que compre e leia o Evangelho Maltrapilho. Vai mexer com você, talvez alguns pontos, e eu não sei você, mas comigo mexeu muito, nos leva a entender de modo mais contundente como nós somos, desculpe a expressão, entre aspas, metidos à besta. A gente vai encontrar o que o Evangelho já diz, que na verdade o ter não nos torna melhor e não nos torna mais capazes do que o outro, muito pelo contrário, o ter nos dá uma responsabilidade de suprir, de compartilhar, uma responsabilidade que quando eu não faço, e quando você não faz, e quando nós não fazemos, em algum momento da vida, o Espírito Santo vai nos lembrar. É gente cristã que compra a bugiganga religiosa, paga 100 conto na lasca da cruz de Cristo, mas não doa 100 reais, por exemplo, para os Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, para a ACD, por exemplo, para o GRAAC, por exemplo, para a AP Vidas, nosso braço social da denominação. É gente que consegue gastar todo final de semana com pizza, mas não consegue ajudar uma obra social. E esse tipo de cristianismo, e esse tipo de crente baseado no ter, no prazer, que está muito mais ligado ao hedonismo do que ao cristianismo, está muito mais ligado ao relativismo moral, à superlatividade religiosa, às questões muito mais que dão conta do seu próprio prazer do que dos princípios do Evangelho, ele vai se perdendo, ele vai se enfraquecendo. E aí, quando a gente não compreende isso, a gente corre um risco, meu irmão e irmã, de numa época como essa de pandemia, ou numa dificuldade mais acentuada que passemos na vida, a gente começa a dizer o seguinte: mas eu me desviei, ou eu deixei a Cristo porque eu passei isso, porque eu não pude ir ao templo. Outro dia o irmão disse assim: pastor, está difícil, porque as pessoas não podem ir no templo orar, como é que vai orar a Deus? Eu falei: só ora no templo? Percebe que as bases de argumentação dos crentes de hoje são frágeis, e isso sim me preocupa. Não me preocupa agora o templo aberto ou não, né? Óbvio que tem aí os pré-requisitos que nós vamos cumprir, mas me preocupa é que esse indivíduo que estava no templo antes da pandemia, e que talvez não volte agora, talvez já estava afastado de Jesus muito antes da pandemia. Mas essa igreja não, essa igreja dá sinais que é uma igreja vigorosa, não por conta da catedral, pois eles nem as tinham, mas que é vigorosa porque de fato a fé havia enchido a sua mente, a palavra havia feito sentido no seu psique, porque agora esse povo estava envolvido em glorificar a Deus e a render a Deus sim honras, e a tributar a Cristo a fé que Ele merece, e eles confiavam no Senhor, e por confiar em Deus agora, levava essas pessoas a abrir mão dos seus sonhos pessoais, por conta da igreja. Será que nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos sonhos pessoais pelos propósitos de Jesus? Imagina só, o cara pensa assim: eu quero ser engenheiro e vou abrir o meu negócio. Aí o Senhor chega para ele e diz assim: não, você não vai ser engenheiro, você vai pregar a minha palavra e vai trabalhar de outra coisa. Será que a gente aceita? Será que quando a gente faz um plano pessoal, e eu vejo que é nisso que muitos crentes se perdem, os caras querem prosperar, eles querem dar certo na vida, só que eles se planejam em tudo, no vestibular, na faculdade, preparam, elaboram um currículo excelente, buscam as melhores vagas, só que esquece o principal,
não perguntou antes de começar tudo: Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Às vezes o cara quer ser executivo e Deus chamou ele para ser professor. Às vezes Deus chamou para ser um bom e adequado diácono, e você encasquetou na sua cabeça que você é pastor, só que Deus não te chamou. Gasta dinheiro com livro, compra tradução de tudo que é Bíblia que sai, estuda em seminário teológico, é cheio de diploma, de certificado, está pronto na teoria, está pronto no investimento, está pronto em tudo que faz pensando em ser, mas na prática não flui. Esse povo aqui, nesse capítulo, eles estavam dispostos, e o texto fala isso, a abrir mão de questões suas. O foco não estava na capacidade individual de cada um, mas na capacidade de dividir com os outros, de modo a não haver falta. Ninguém considerava suas as propriedades, ou seja, estavam à disposição para ajudar os irmãos necessitados. Dessa igreja o jovem rico não fazia parte. Lembram dele? Quando ele chega e diz assim: bom mestre, aí ele já toma logo no meio de Jesus. Jesus fala assim: por que você me chama de bom? Bom é o Pai. Aí ele diz assim: o que eu faço para herdar o reino dos céus? Aí Jesus, com a maior paciência do mundo, como se já não soubesse, falou assim: cumpre os mandamentos. Aí o jovem rico, com a maior hipocrisia do mundo, diz assim: isso aí tudo eu já faço. Tem gente que é assim, que ele considera que ele agrada a Deus na plenitude. Cara, gente muito santa assim, eu já disse assim: eu não gosto de andar muito perto não, porque eu não me vejo assim. Aí Jesus responde para ele uma coisa que o desabilita para fazer parte dessa igreja. Jesus vai dizer o seguinte para ele: vende o que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Aí ele ficou muito entristecido e foi-se embora. Tem pessoas que eles vivem procurando uma instituição, uma denominação, cuja palavra pregada seja: você vai ser cabeça e não cauda, você vai ser rico, venha para cá, faça a campanha disso, a campanha daquilo, faça o sacrifício na fornalha do altar, traga tudo, que Deus vai te tornar um empresário. Eu já disse aqui outro dia que uma vez vendo a TV, passando, parei numa propaganda de uma denominação, que os caras estavam mostrando as ilhas dos bilionários no mundo. Olha, essa ilha aqui é do bilionário tal, aquela do tal, e na sequência eles mostraram os carros importados, potentes, conversíveis. E aí qual era a mensagem? Que de Cristo nunca foi, não é e nunca será. É que se você vier para Jesus, você pode ter uma ilha como aquela, uma mansão como aquela. Eu não sou pregador da desgraça, gente, e acredito que quando Deus quer, Ele prospera, mas eu penso que é muita desonestidade, para não dizer mau caratismo, usar desse expediente. Você quer ter uma ilha como essa, ilha com mansões espetaculares, e a mensagem era assim: venha que você pode ser um milionário também, um bilionário. Eu olho o movimento inverso nesse texto. Eu não vejo nesse texto de Atos 4, os apóstolos dizendo: se reúnam conosco nesse campo hoje, nesse descampado, porque quem vier que tem uma casa vai ter duas. Você tem aí 2 cavalos, terão 10 cavalos. Pelo contrário, eu vejo nesse texto as pessoas que se reuniam não por conta dos bens, não por conta da sua prosperidade, eles se reuniam pela mensagem mais simples. A mensagem era: gente, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, não está mais lá no túmulo, os guardas não puderam achar, as autoridades religiosas não puderam achar, e nós, discípulos e apóstolos, estivemos com Ele, Ele esteve conosco, Ele está vivo. E as pessoas se reuniam para ouvir esse tipo de mensagem, que nessa época era de grande impacto, e que parece que na época de hoje não faz nem cócegas nos ouvintes da palavra de Deus, não desperta interesse, querer. Ninguém considerava que era seu.
Os apóstolos priorizavam anunciar a Jesus, versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O ensino de Jesus era a prioridade. A prioridade dos apóstolos não era outra senão falar de Jesus. Vocês sabem, o filho do carpinteiro, Jesus, que foi crucificado com os malfeitores fora da cidade, sim, então, ele ressuscitou, e as pessoas acreditavam. Já estive em culto em igreja do nosso segmento pentecostal, onde a pessoa, o pregador falava assim: irmão, Jesus está aqui, nem glória a Deus. Mas quando dizia assim: o arcanjo está descendo aqui agora para pelejar ao seu favor, meu irmão, era uma festa. Inversão de valores que o próprio apóstolo Paulo vai corrigir uma das igrejas, ou algumas, dizendo o seguinte: olha, ainda que desça um anjo lá em Gálatas do céu e vos anuncie outro evangelho, não acreditem nele e o tenham como mentiroso, como maldito, como anátema. A gente precisa resgatar a essência da igreja, e a essência da igreja não está longe de Jesus. A essência da igreja é Jesus, é o Evangelho, é o Espírito Santo, e quando a gente acredita de fato nisso, e a gente se basta com isso, o nosso comportamento comunica de fato aquilo que nós dizemos crer. E era isso que acontecia. O ponto central era Jesus, o Cristo ressurreto. Não era o status, não eram os bens. O Senhor confirmava com seu Espírito, com milagres, autoridade vinda do céu. Às vezes a gente fica perguntando assim: por que Jesus batizava, não batiza mais? Por que Jesus dava dons? Por que o Espírito Santo curava? E hoje nós não vemos tantas curas, e aí a gente fica buscando sempre um culpado, e como é tendência do ser humano em buscar culpado fora de si, nunca é ele, ou nunca ele está envolvido no processo, é sempre por culpa do pastor, do obreiro, do ministério, é por culpa do líder tal, da fulana de tal, do beltrano de tal. Nunca é ele, ou nunca se inclui nesse processo, e esse processo, ele deveria nos dar a entender o seguinte: talvez os milagres não ocorram mais, porque a mensagem simples e poderosa já não tem mais tido efeito na minha mente. Jesus está vivo, e Ele está no meio de nós. Talvez a mensagem que nós estamos buscando nesse frenesi de busca institucional, nessa corrida por igrejas tops, por igrejas com isso, com aquilo, com a melhor estratégia, com o melhor lugar, com o melhor show, com a melhor pirotecnia, talvez esses desejos que entraram na nossa mente tenham nos feito sim a esfriar o interesse pelo evangelho simples, entretanto poderoso e eficaz, que Jesus está vivo, e porque Ele vive é que eu posso crer, e é porque Ele vive que nós estamos de pé. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Atos capítulo 6, versículo 4, lá quando eles instituíram os diáconos, qual era a fala dos apóstolos? A gente não vai perder o foco. Crente não pode perder foco, gente. Os saberes existem, as ciências existem. Vocês sabem que como profissão também atuo como psicólogo, mas a ciência não está acima de Deus. O poder de Deus é maior que qualquer filosofia, ideologia, ciência, técnica. O poder de Deus e o próprio Deus está acima de tudo, e pensar diferente disso é negar a Deus. Versículo 34. Essa igreja que estava vivendo esse momento poderoso, ela influencia. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido. Colocava lá aos pés dos apóstolos. Uma igreja que se doa, que é agente de mudança na vida dos outros. Outro dia eu conversando com um irmão numa empresa, ele falou assim: rapaz, você sabe que aqui na firma tem um cara que eu fiquei sabendo que ele é cristão esses dias. Falei: é mesmo? Mas ele não dava indício.
Aí a pessoa disse assim: não dava, rapaz. Aliás, dava indício ao contrário, ninguém diria que essa pessoa é cristã. Pensa numa pessoa terrível aqui, mal-humorada, grossa, autoritária, difícil de lidar. Aí ele até disse: acho que era melhor ele não ter descoberto que ele era cristão. Essa igreja, ela não era igreja só nas reuniões, nas convocações, nas solenes assembleias, aonde o povo de Deus se reunia. Essa igreja, ela era igreja por onde passava, no açougue, na padaria, na sapataria, na costureira, no mercado, na rua, no vizinho, no bairro, por onde passava, no posto de gasolina, no posto de saúde, por onde essa pessoa passava, se sabia que ele era crente e que ela era crente, cristãos, seguidores de Jesus. Algumas igrejas hoje apenas incomodam com barulhos, desrespeitam. A fala de alguns que veio assim: pastor, mas a denominação tal faz. Abriram os templos e o templo lotou, não tinha ninguém com máscara lá dentro, e ainda o pastor empolgado disse assim: irmão, aqui o vírus não pega porque Jesus está conosco. Essa igreja primitiva não era irresponsável, ela não descumpria, era cidadã. Vocês lembram quando Jesus manda Pedro pegar o peixe e tira o starter da boca para pagar o imposto? Se o próprio Filho de Deus nos dá o exemplo de submissão nas questões cívicas, governamentais, a igreja que não segue isso não entendeu a mensagem de Jesus. Jesus é claro com o seu povo, e esse povo, eles seguem amando a Deus, sim, pregando, crendo, multiplicando, mas quando ele se submete à autoridade civil, que nem cristã é pagã, ele dá bom exemplo de cristão. Quando ele paga os seus impostos, ele dá exemplo de cristão. Quando ele cumpre a lei, ele dá exemplo de bom cristão, porque a lei só é má para aqueles que não obedecem à lei. É responsável, ele se sente responsável, socialmente falando, pelo outro da sua comunidade, não deixa de considerar o seu contexto social, não deixa de considerar o Estado. Não é à toa que o apóstolo vai orientar, numa das suas cartas, da intercessão que devemos fazer uns pelos outros, pelos homens, pelas autoridades que aí estão, independentemente se eu gosto ou não gosto, se eu gosto ou não gosto, se é do partido que eu tenho empatia ou não, se essa pessoa me agrada ou não. Como um bom cristão, eu preciso orar e respeitar o outro. E quando a gente não faz isso, a gente não é uma igreja relevante, a gente é uma igreja que envergonha Jesus, e é a igreja que tem mais barulho, mas tem pouco testemunho. Testemunho que de fato remete à pessoa de Jesus Cristo. Às vezes os crentes param seus veículos na porta da garagem alheia, não respeitam o som, incomodam os vizinhos. E eu me lembro, quando mais novo, eu ouvi uma frase que era muito assim, quando a gente falava: meu, não está muito alto aí, né? E o pessoal incomodava, e a fala que eu ouvia de alguns crentes era o seguinte: mas está escrito que a gente tem que incomodar os moradores da terra. É uma ignorância, irmão. Já imaginou? Relatos como eu já soube, de crente que parou o carro na porta do vizinho, o vizinho foi reclamar e saiu na mão com o vizinho. Mau testemunho. Está no templo, mas não tem a essência do Evangelho, porque quando a gente tem a essência do Evangelho, os princípios de Cristo, a nossa conduta ela é regrada. Eu me lembro quando pregando em Santa Catarina, uma época, tinha pregado sobre autocontrole, santidade, algo assim. Saímos em alguns carros, e aí o irmão falou assim: a gente vai deixar umas pessoas, nos encontramos na pizzaria. Fui com uma turma, com o pastor, e aí o irmão demorou um pouco, daqui a pouco ele chegou, e ele falou assim: nossa, pastor, passei uma situação difícil agora,
Falei assim, eu parei o carro para deixar a minha sogra, buzinei para o meu cunhado vir até a porta, o vizinho não gostou que eu buzinei, saí, falou, para que ficar buzinando nessa hora? E eu saí do carro, mesmo tendo ouvido a palavra, e fui bater boca com ele, quase pego ele de porrada. Ir no templo e ir na igreja não significa muita coisa. Levar Cristo a sério, isso é obra difícil, mas necessária. Dizer não quando você quer dizer sim, cuidar da sua própria vida, se preocupar com o outro, ser aquele termo que eu gosto de usar, ter alteridade, se sentir responsável pelo outro, sem tirar a dignidade e o direito de escolha do outro, respeitando a escolha do outro. Esse comportamento vai fazer com que essa igreja, ela seja de fato uma igreja bíblica e relevante na prática. A venda era voluntária dos bens e ocorria à medida em que havia necessidade de dinheiro. A distribuição seria proporcional à necessidade real da comunidade cristã. O Espírito Santo produz em nosso ser a capacidade de vivermos um amor sacrificial, um amor acima dos dons. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Amor sacrificial. Se a gente quer de fato ser uma igreja relevante, importante, na pandemia ou fora na pandemia, nós precisamos resgatar essa vivência da igreja primitiva. De novo, abrindo um parênteses aqui, não digo que na igreja primitiva não haviam problemas, e as cartas de Paulo dão conta disso, mas digo que nesse texto, esse povo estava sim, praticando uma fé viva, sendo uma igreja relevante e importante. Do que adianta ir ao templo e xingar o irmão? Do que adianta ir ao templo e brigar com a esposa, com o esposo? Do que adianta ir ao templo e ser violento, agressivo, desonesto? Sou cristão, mas deu mole, eu tiro vantagem mesmo. Sou crente, mas o que eu puder tirar do outro eu tiro, porque eu sou crente, mas não sou bobo, né? Eu costumo dizer, você é bobo e não é crente. É diferente. Esse tipo de comportamento enfraquece a comunidade, porque quando a comunidade de fé local, porque quando o indivíduo desse tem um comportamento desse, as pessoas vão dizer assim, é daquela igreja lá, e se esse cara é assim, mau caráter, desonesto, aquele povo lá também é, e coloca todos na balança, quando não é verdade. E quando eu digo de ser altero, de ter a responsabilidade, eu preciso tomar cuidado, porque o que eu faço, o que eu vivo, vai também levar certa mancha ou influência para a comunidade na qual eu faço parte, por isso eu preciso me resguardar. E eles entendiam isso, e o poder de Deus se manifestava. Eu quero convidar você nessa hora, a orar comigo para que o Espírito Santo possa te renovar. Deixa eu falar uma coisa para você, você não precisa fazer 20 dias de jejum, você não precisa subir no monte 7 semanas, nem fazer uma oração tão elaborada, tão formal, tão polida. Basta ser sincero. Alguém me pergunta, pastor, como é que a gente ouve Deus falar com a gente? É a partir da sua conversa com Deus você ser sincero com Ele. Eu gosto de olhar para aquele texto de um coração puro e reto, Deus não desprezará, e eu interpreto isso como um coração puro e reto, é você não ser hipócrita, porque quem é que pode dizer que tem um coração puro e reto perante Deus? Todos somos pecadores, a gente peca voluntariamente e involuntariamente, e ainda bem que Jesus nos perdoa quando eu busco aos pés do Mestre e arrependimento, ainda bem. Então eu quero orar com você nessa hora, para que você e eu, nós, Igreja de Jesus, sejamos sim tocados por Ele. Você reclama que a sua vida material não vai para frente, mas tem uma vida conjugal horrível. Reclama que não é honrado no teu trabalho, mas você não honra nem teus filhos. Reclama que parece que a vida sempre joga contra você, mas nunca perguntou para Deus antes de começar uma caminhada que caminho que deve entrar. E aí depois, como é tendência do ser humano, a gente transfere a culpa para Deus, é mais fácil.
É tendência nossa perceber o fedor do outro e não o nosso próprio. É tendência nossa apontar o pecado do outro e não perceber os nossos pecados. Por isso que nessa hora eu quero orar com você, mas não é aquela oração, você vai entonar a voz, nada disso, simples. Mas seja sincero com Deus, porque Deus vai ouvir você e vai mudar a sua história. Querido Senhor, te agradeço, Pai, porque esta mensagem que entrou no meu coração, primeiro falou comigo. Senhor, nós temos pecados, e quem diz que não tem pecado, não sabe o que está dizendo. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, perdoa a mim, a nós todos, perdoa as nossas vidas como igreja, Senhor. Nos ajuda, para que nós possamos de fato ouvir a Tua voz, para que de fato os Teus propósitos sejam cumpridos na nossa vida, para que a gente consiga sim caminhar firme e constante, independentemente de pandemia, de crise, de desemprego, de situação financeira, pois estas coisas de fato elas não têm poder de nos abalar. O que nos abala é uma fé adoecida, o que nos abala é um estado de apostasia, de frieza espiritual, de não comunhão com o Senhor. Toca, Senhor. Deus, aqueles que querem reconciliar com Jesus, alcança-os agora. Aqueles que querem entregar a sua vida a Jesus para que sejam governados pelos princípios do Mestre, alcança-os agora, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor os fortaleça, que o nome deles seja escrito no livro da vida, que o Senhor os conduza e que essa obra que começa na vida deles dure e o Senhor as complete. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, aleluia, para me salvar. E na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora, Senhor, chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo. Então nós cristãos, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Cante, igreja, aleluia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei,
minha vida está onde? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, para finalizar, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, aleluia. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Pode fazer o fundo aí, Jéssica. Nós vamos encerrar, mas pode fazer o fundo musical. Quero louvar a Deus pela sua vida, dizer a você que entregou a sua vida a Jesus ou que reconciliou com Ele, que você pode aí, através do link, se comunicar conosco, por oração, aconselhamento, enfim, nós poderemos te ajudar nessas questões, tá bom? Quero também dizer, eu vi que o pastor Fábio está aí na transmissão, Fábio Cise, dá um oi aí, Fábio. Quem quer encomendar livros, bíblias, pastor Fábio tem a livraria virtual dele, é um homem de Deus íntegro e que tem acesso a muitas editoras. Então você que está aí na transmissão, o Fábio vai colocar aí, ele que coloca a livraria dele, encomenda com ele, você vai receber na sua casa, paga aí pelas vias da internet, uma bênção. Eu particularmente já faz tempo que só compro livros com ele, encomendo tudo com ele. Fábio, acha esse livro, ele vai atrás, encomenda, entrega, faz todo o processo aí remotamente. Uma bênção, pastor Fábio Cis, que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Beijo grande no seu coração, e porque Ele vive, eu posso crer. Você crê, Jéssica? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive.